Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Guilherme Santos Bezerra, sou o novo estagiário da professora Patrícia e, bem, durante o restante do ano estarei trabalhando com vocês com a disciplina de português. Hoje, meu povo, nós vamos conversar sobre o conteúdo da semana 4 do PET, cujo assunto é Graphic Novel. Bem, pessoal, a tradução literal desse termo de origem estrangeira é história em quadrinho. As graphic novels são histórias mais complexas e profundas que se aproximam em termos estruturais e temáticos dos romances literários. Um grande representante dos romances gráficos aqui no Brasil é o escritor e roteirista Ivan Jeff. Ele já produziu algumas releituras de clássicos brasileiros, como por exemplo Dom Casmurro, do Machado de Assis, o Guarani, do José de Alencar, e o Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Eu vou tentar disponibilizar para vocês alguns livros dele em PDF, beleza? Continuando, pessoal, quando pensamos em histórias em quadrinhos, normalmente lembramos de alguns títulos como, por exemplo, Turma da Mônica, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Menino Maluquinho. Porém, essas histórias não são consideradas graphic novels, pois são narrativas mais curtas, superficiais. Normalmente os romances gráficos abordam assuntos mais sérios, críticos, delicados. O público-alvo dessas histórias são os leitores mais maduros. O senhor simpático da foto que vocês estão vendo é um quadrinista britânico chamado Bryan Talbot. Eu encontrei uma citação dele muito interessante que fala um pouco sobre essa aproximação entre o romance literário e o romance gráfico. Para o Bryan, uma graphic novel tem que estar estruturada como um romance, como um conjunto com princípio, meio e fim, com seus próprios temas e conceitos únicos para esta obra e não apenas como uma série de tiras compiladas para criar um livro. Então, povo, nós vamos perceber durante a leitura de uma graphic novel essas características estruturais próprias do romance, comuns no romance, como por exemplo, enredos bem construídos, personagens complexos, tempo e espaço bem definidos, a presença de um narrador-personagem, um narrador-observador. Então assim, fiquem atentos, beleza? Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem híbrida. Esses são 3 termos importantes para nós leitores de quadrinhos e de mundo. A linguagem verbal é expressa por meio das palavras, escritas ou faladas. A linguagem não verbal utiliza imagens, gestos, posturas, ilustrações, placas para expressar a mensagem. Já a linguagem híbrida, também conhecida como mista, apresenta a linguagem verbal e não verbal em sua composição. Agora mesmo nós estamos diante de uma linguagem verbal, pessoal, manifestada no texto escrito. Vocês estão lendo as palavras do slide e estão ouvindo a minha voz. Outro exemplo de linguagem verbal. Um exemplo de linguagem não verbal são os emojis, aquelas carinhas que enviamos diariamente durante as conversas pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. E o teatro é um clássico exemplo de linguagem híbrida. O ator, durante a sua atuação, faz uso da fala, representando a linguagem verbal, e de gestos, representando a linguagem não verbal. Mas como essas linguagens se manifestam nas graphic novels, Luiz? Nós vamos ver agora. Para visualizarmos a manifestação dessas múltiplas linguagens nos quadrinhos, eu escolhi a graphic novel A Metamorfose, do quadrinista Peter Cooper. Trata-se de uma adaptação do clássico literário de mesmo nome, escrito pelo Franz Kafka. Ao acordar naquela manhã de sonhos perturbadores, Gregor Samsa viu-se transformado. No trecho em questão, nós conseguimos visualizar claramente a predominância da linguagem verbal. Como vimos anteriormente, a linguagem verbal é expressa por meio das palavras escritas ou faladas. Bem tranquilo, né, pessoal? Sem dificuldade nenhuma essa. Agora, pessoal, as coisas começam a ficar mais interessantes. À esquerda, encontramos um exemplo da linguagem não verbal. Observem as imagens. Nós temos um inseto e uma bota no primeiro quadrinho.
A expressão facial do inseto indica desespero, medo. Logo, entende-se que a bota representa uma ameaça clara à vida do pobre invertebrado. No segundo quadro, surge em cena uma mão e um chapéu. Pela imagem é possível deduzir que o chapéu foi arremessado pela mão misteriosa. Mas contra quem? Contra o inseto, que no terceiro quadrinho tenta fugir desesperadamente do seu agressor. O bichinho corre em zigue-zague. Percebam as linhas pontilhadas no chão, indicando a trajetória dele. No quarto quadrinho, surgem algumas maçãs e a expressão facial confusa do inseto indica que ele não entendeu muito bem o novo ataque. Então, pessoal, a linguagem não verbal também nos conta algo. É crucial fazer a leitura das imagens. Em uma adaptação de um romance em quadrinhos, os desenhos muitas vezes vão substituir as longas descrições de cenários ou personagens. Então prestem atenção nisso. À direita, temos a presença da linguagem híbrida. Esse tipo de linguagem é predominante nas histórias em quadrinhos. Agora, vamos fazer uma rápida comparação entre a obra A Metamorfose, do escritor Franz Kafka, e a adaptação do quadrinista Peter Cooper. Ou melhor, nós vamos fazer a comparação entre um trecho da obra do Franz Kafka e um trecho da adaptação do Peter Cooper. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. Estava deitado sobre as costas duras como couraça e viu, quando ergueu um pouco a cabeça, a barriga abaulada, marrom, dividida em segmentos arqueados, sobre a qual o lençol, pronto para deslizar por completo, já mal se segurava. Suas pernas finas, deploráveis em comparação com as dimensões do seu corpo, sacudiam-se desajeitadas diante de seus olhos. O que houve comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto de ser humano, apenas pequeno demais, permanecia tranquilo entre as quatro paredes bem familiares. Trecho retirado da versão da editora antofágica do livro A Metamorfose, do escritor Franz Kafka. Ao acordar naquela manhã de sonhos perturbadores, Gregor Samsa viu-se transformado. Não era um sonho. O que aconteceu comigo? No trecho retirado do livro A Metamorfose, os cenários e imagens são construídos através das palavras que o autor usa para descrever a cena. Essa descrição detalhada ajuda o leitor a imaginar o personagem, o espaço, o tempo. Ou seja, a descrição é crucial para situar o leitor dentro do texto. Porém, Peter Cooper, em sua adaptação, faz uso da imagem para situar o leitor na história. O cenário descrito pelas palavras de Kafka torna-se visível nas ilustrações do quadrinista. Vocês conhecem aquela famosa frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois bem, em uma única imagem, Cooper consegue transmitir com precisão a mesma mensagem de Kafka, sem perder a essência. Foi uma comparação bem superficial e rápida, pessoal, mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver a ideia e os conceitos. Beleza? Agora nós vamos para a correção da atividade.